Eu queria te fazer uma pergunta sincera, e até deixa aqui nos comentários. A gente tá vendo que a crise vai chegar, vai ser um colapso econômico, um período de muita miséria, a vida de muita gente vai ficar ruim, o Brasil vai entrar num buraco que vai demorar anos para poder ser resgatado. Lutamos por um impeachment ou deixamos o governo sangrar até o fim? Eu já falei aqui no canal sobre esse assunto de pautar o impeachment de Lula agora ou deixar ele sangrar até 2026. Minha posição é clara, devemos impeachment o ladrão imediatamente, porque em 2026 muita coisa pode acontecer. Primeiro, o Brasil quebrar e as pessoas que não tiveram nada a ver com a eleição desse ladrão pagar por aqueles que votaram. E aqueles que votaram, como todo mundo sabe, não foi a maioria dos brasileiros. Foi meia dúzia de corruptos que estão no poder que colocaram o ladrão de volta na cena do crime. Então, para mim é claro, o impeachment de Lula não tem que ser nem discutido, tem que ser aplicado. Porém, agora o Gustavo Gaia comentou a respeito. E eu venho dizer para vocês o seguinte: como esses políticos que nós temos são ensaboados. Eles nunca mostram uma posição firme, talvez com medo de serem criticados. Eu já falei aqui, para mim, deixar sangrar é projeto de poder para os próximos candidatos tentar tomar o lugar do Lula. Bolsonaro, Caiado, Zema, Marçal, enfim. Tá todo mundo caladinho, ninguém fala impeachment. Gustavo Gaia gravou o vídeo meio ensaboado. Será que devemos? Tem esse lado, tem aquele lado. Pois bem, eu vou soltar o vídeo dele e depois eu vou refutar. E mais uma vez, ele fala assim que tá em dúvida. Meu amigo, você é deputado, cara. Se você que é deputado tá em dúvida, então, sai fora. Pede pra sair. Assista o vídeo e eu vou comentar. Eu queria te fazer uma pergunta sincera, e até deixa aqui nos comentários. A gente tá vendo que a crise vai chegar, vai ser um colapso econômico, um período de muita miséria, a vida de muita gente vai ficar ruim, o Brasil vai entrar num buraco que vai demorar anos para poder ser resgatado. A pergunta que a gente faz, a dúvida que a gente tem é: lutamos por um impeachment ou deixamos o governo sangrar até o fim? Dúvida de quem, meu amigo? Dúvida de quem? O povo ignorante, estúpido, que tem muito no Brasil, pode até ter dúvida. Mas você, com milhões de seguidores, deputado, está com dúvida do quê, cara? Como que a pessoa vai passar fome, esperar até 2026? Quem sabe que não vai acontecer nada? Eu vou deixar rolar e depois, em seguida, eu comento. E é uma pergunta sincera. Se a gente luta por um impeachment, do jeito que as coisas estão indo, será provável que aconteça? Porque eu acho que nenhum centrão vai querer ficar com esse governo mais. Eles vão ter a narrativa de vítima e podem voltar lá na frente. Se deixa o governo sangrar, acaba de uma vez por todas com a história de PT, de Lula, cria um trauma na população brasileira, porém, muita gente vai sofrer com isso. Então é uma dúvida séria que hoje a gente tem. A gente não quer nunca mais ter que enfrentar esse tipo de colapso econômico novamente. Então, às vezes, é preciso deixar aquela lição fincada na memória das pessoas e seria apenas por uma crise muito grande. E eu falo isso porque em todos os aspectos que você possa imaginar, esse governo está indo mal. Em todos os aspectos. E quando eu falo esse governo, eu me refiro a Lula, Alexandre de Moraes, STF e até a primeira-dama. A pesquisa sobre a primeira-dama saiu hoje e ela é também chocante. Mas vamos lembrar as principais pesquisas sobre esse governo que saíram recentemente. A avaliação positiva do trabalho de Lula despenca de 43 para 27 em 2 anos. Preste atenção, gente. Ele saiu de 43 para 27 a avaliação. Olha que hoje estava, 43 no início, né? Já está em 27 a avaliação positiva dele. Ou seja, cara, isso é muito ruim. Uma avaliação dessa já significa inelegibilidade. É sério, para muitas pessoas que acompanham a política, especialistas, eles falam, esse tipo de avaliação é impossível reeleger. Para muitas pessoas que acompanham a política, meu amigo, pelo amor de Deus, né? Ficou até sem palavras. Que política? Que democracia? Você mesmo vive gravando vídeo falando que o Lula venceu as eleições, não sabe como, dando indireta que ele não venceu, que foi nas caixas mágicas. Agora você vem falar que a popularidade dele está baixa e por isso ele vai perder? O que mudou? O que vai mudar até 2026 em relação aos togados, em relação às urnas eletrônicas, em relação à mídia? Pois quem colocou o Lula lá foram os togados, as urnas e a mídia. Socaram o pau no Bolsonaro e tudo que falava do Lula é pro bem. Por que eles vão mudar isso agora? Sabe, o povão, Dona Maria ali, faxineiro, o pedreiro ali, José, beleza. Mas você, cara, você que é deputado, pra cima de mim,
Pelo amor de Deus, né? Era uma pessoa com um indicador desse. Inclusive, aqui ó, só 37% acham que o governo Lula melhor que o de Bolsonaro. Para você ter uma ideia, hoje tem mais pessoas achando que o governo de Lula é pior que o do Bolsonaro. Aqui tem Centrão, até quem não gosta do Bolsonaro, como vocês podem ver. 40% acham o governo do Lula pior que o do Bolsonaro e 21% acham igual, enquanto 37% acha melhor. Agora vamos falar um pouco sobre o STF. A avaliação positiva do STF caiu de 31% para 12%. Esse aqui foi o pior. Isso aqui é a pior aprovação que o STF já teve na sua história. No início do governo Lula, ele tinha 31% de aprovação, agora está com 12%. E quem acha que o governo do STF, que é verdade, é o governo do STF, né? Está péssimo, é 43%. Baixou de 30%, subiu de 31%, como vocês estão vendo aqui, ó, 31% em junho de 2023, e agora está com 13%. Engraçado, o Gilmar Mendes falando esta semana que o povo ama o Supremo Tribunal Federal, inclusive as pessoas, o Alexandre de Moraes é o orgulho do Brasil. Sim. Então nós temos aí a economia indo mal, o Haddad também tem uma rejeição muito alta, os ministros todos do Lula com uma rejeição muito alta, o Lula degringolando, realmente terrível a aprovação dele, a rejeição subindo os tetos. O Supremo Tribunal Federal, que também é relevante nessa história, porque esse governo não é um governo, ele é o governo com o Alexandre de Moraes, né? Então nós temos a coalizão do Judiciário e do Executivo, e a rejeição deles é, assim, explodindo, saindo pelo teto. E aí vem a primeira-dama, lembra? A Janja, desde o início, falando que queria ressignificar a importância da primeira-dama, que ela seria uma primeira-dama ativa e que ela iria fazer e tal. Primeiro que primeira-dama é igual vice. Não serve pra porcaria nenhuma. Não sei nem por que tem uma enquete pra saber o que acham da primeira-dama. A do Temer, tanto faz. A do Collor, tanto faz. A do Bolsonaro, tanto faz. E a Janja? Mesma porcaria. Não serve pra nada, gente. E tal coisa. E tá viajando o mundo sem parar, gastando R$4.000 por hora. Não é brincadeira. R$4.000 por hora é o custo Janja. Trocando cascata lá na casa deles, trocando cortina, sofá, viajando o mundo inteiro, ficando nos hotéis mais caros do mundo, fazendo Janja Palusa, enquanto o povo entrando na miséria, enquanto a gasolina chegando a R$7, o dólar a 6,30, a picanha a R$90 o quilo, a Janja tá lá gastando o dinheiro dela. Aí foi feita uma pesquisa. Rapaz do céu. Vamos lá. Opiniões negativas sobre Janja superam as positivas, diz Quest. Lembrando, essa daqui é a mais suspeita de todas. Essa daqui ela sempre favorece o Lula. É um instituto de pesquisa. Eles amam o Lula, são de esquerda e sempre favorecem o Lula. Olha como é que tá. A avaliação positiva da Janja em fevereiro de 2023 era 41%. Hoje está em 22%. Caiu quase que a metade. Lula tem 27% de avaliação positiva, Janja tem 22%. É o casal mais rejeitado do Brasil. E a avaliação negativa da Janja, que era de 19 em 2020, no início de 2023, está agora em 28. 19 para 28. Dobrou. Resumindo, ele falou que o governo está destruindo o Brasil e que se pautasse um impeachment hoje do Lula, a esquerda ia usar isso como argumento de perseguição, de ataque à democracia, e por isso talvez fosse melhor deixar o Lula sangrar para ele perder em 2026. Primeiro que eu acho que isso é uma posição de frouxo e de burro, ou de pessoas que estão com medo de falar a verdade. Sabe por quê? Porque o Gaia ali tem muito ligado com o Bolsonaro, etc. Vamos primeiro com essa coisa de o governo está destruído e vamos deixar sangrar. Vamos supor que eles realmente acreditem nisso, hein? Em 2002 o Lula venceu e estava com uma gestão porcaria. Vamos deixar sangrar até 2006. Então, 2006, a gente tira ele nas urnas. O que aconteceu? Teve mensalão. O Lula compra todo mundo. Chega na época de eleição, é benefício para tudo, é bolsa para tudo, crédito para estudante, que depois cortou o crédito e os estudantes ficou tudo ferrado. Ou seja, chega na época de eleição, é dinheiro para tudo quanto é lugar, é dinheiro para mídia, é dinheiro para tudo. O cara se reelegeu em 2006. Quando foi para 2010, não, vamos deixar sangrar, porque daí não vai ter o sucessor e a gente entra no lugar do Lula. Ele colocou a Dilma e mesmo assim, com a máquina pública, a grana na mão, com o STF, com a mídia e com o Congresso todo comprado, ela venceu em 2010. E o Brasil só se afundando. Ah não, vamos deixar a Dilma sangrar, que em 2014 a gente tira ela. O que aconteceu? Fez a mesma coisa.
Venceu nos 45 do segundo tempo do Aécio. E daí só saiu quando foi impeachmentada. Vocês querem esperar o quê? Vocês querem esperar o Lula vencer novamente? Em 2030, ele mete a Gleisi Hoffmann lá, que eles já estão falando que talvez até a Gleisi pode vir para 2026. A Gleisi, cara, é 10 vezes pior que a Dilma. É a essência do comunismo. A essência da corrupção. Vocês querem esperar o Lula até 2030, sair em 2030, e é capaz de ele eleger uma Gleisi Hoffmann ainda em 2030, com essa história de não, vamos deixar sangrar. Como eu já disse, o que vai ter mudado até 2026? As caixas mágicas serão as mesmas, e eu estou falando, lutem pelo voto impresso auditável, contagem pública, ninguém tá nem aí. Lutem pelo impeachment do Lula. Um ou outro agora começou a falar. Sabe o que me parece nesse vídeo? Que ele jogou. Vou jogar aqui e vamos ver o que o povo fala. Se o povo for para um lado, eu vou junto, porque daí eu agrado o povo. Se o povo for para o outro, eu vou junto e agrado o povo. Pensar em tirar um Lula em 2026 porque o Lula está desgastado, existem duas coisas aí. Primeiro, burrice. Porque o Lula vai estar com a máquina e com todo o sistema na mão para se reeleger. Então é burrice. E segundo, projeto de poder para quem quer tomar o lugar do Lula. Olha só, já falei, vou repetir aqui para vocês de novo. Se tira o Lula hoje e entra o Alckmin não é tão burro quanto o Lula. Quem acha que o Alckmin não vale nada, é um vendido, mas burro não é. O que ele vai fazer? Ele vai jogar com o sistema. Ele vai dar uma equilibrada nas contas, vai dar uma melhorada na economia, exatamente como o Temer fez. Em 2026, ele vem e vence as eleições com a máquina e com tudo na mão. Mídia, STF, urnas. No meu ponto de vista, Bolsonaro, Caiado, Zema, qualquer um que queira entrar em 2026 está pagando para ver, apostando. Vamos deixar o Lula sangrar, porque se o Alckmin fizer isso, a gente não consegue ganhar do Alckmin. Então é projeto de poder. Eles vamos deixar sangrar para a gente tomar o lugar do Lula. Se a gente pôr o Alckmin agora, ele equilibra as contas, dá uma amenizada, em 2026 ele enche o povo de benefício e ganha de novo. Então eles estão preocupados com eles e não com o Brasil, e não com o povo. O que ficou irritado com esse povo é que nós somos governados pelo Gustavo Gayer, por muitos outros. E eles estão deixando o povo sangrar. Sangrar o governo é deixar o povo passar fome. Muita gente fala o seguinte: não, mas o povo escolheu o Lula, então deixa sangrar. Primeiro, a maioria, pelo menos que vem aqui no canal, fala que o Lula não venceu. Que quem venceu foi Bolsonaro e foi na mão grande, né? Que o Lula venceu na mão grande. Então não cai por terra essa teoria de deixar o povo sofrer. Porque quem vai sofrer é a maioria que votou no Bolsonaro. Então não faz sentido nenhum essa raiva do povo. Se vocês acreditam que quem tirou o Bolsonaro foi o sistema, vocês têm que ter raiva do sistema. E tendo raiva do sistema, é impeachment agora. E não deixar o Lula destruir, capaz de se eleger, vai se eleger de novo, gente. Deixar sangrar, tem que ser muito burro, por isso que eu falo. Tem que ser muito burro, para achar que o Lula vai chegar em 2026 com a máquina, com as urnas, com o STF, com a mídia, com tudo, e vai perder. Ou é muito burro, ou é mau caráter, ou tá com medo. Eu fico nervoso, gente. Fico nervoso porque hoje eu tive um sonho que o Brasil tinha entrado num comunismo e é desesperador você ver sua casa confiscada, seus bens confiscados. Ah, não, mas você pode fugir para outro país, mas minha família está aqui. Não pode, esse país não pode acontecer e cada um olhar para o próprio umbigo e fugir. Não pode ser assim, gente. E o Nicolas fez uma enquete: impeachment ou deixar sangrar? 52-47 o impeachment venceu. E é muito ruim, cara. Um cara escreveu o seguinte: deixar sangrar é tudo que eles querem, já dizia Olavo. Olavo falou o seguinte: um país na miséria está nas mãos dos ditadores. Um país rico, não, porque outras pessoas vão querer lutar pelo poder e lutar com recursos. Agora, um país na miséria fica na mão do ditador, como diz o Olavo. Nessa enquete do Nicolas, os comentários foram, sabe, bem divergentes. A Sapam aqui, deixar sangrar até o fim, o povo escolheu. Daí você vai no Twitter dela, ela fala que o Bolsonaro não perdeu, que perdeu por causa das caixas mágicas. Então não foi o povo que escolheu, quem escolheu foi meia dúzia que estão no poder.
As pessoas não têm uma congruência nos pensamentos, sabe? Eles falam uma coisa hoje, falam uma coisa depois e não sabe. Se o Bolsonaro perdeu irregularmente, então não foi o povo que tirou o Bolsonaro. Então como que o povo escolheu? Não faz sentido nenhum. Isso me deixou preocupado. Acredito eu que 99% dos seguidores do Nicolas sejam de direita e apenas 52% desses seguidores optaram pelo impeachment, enquanto 47% querem que o Lula sangre. Isso é uma burrice. É muita burrice. Como eu já disse, 2026 o Lula com toda a máquina na mão, ele vai vencer. Se o deputado fala que tem dúvida, é porque ele não tem capacidade de ser deputado. Porque ele não olhou o passado. Nas outras eleições em que o Lula estava sangrando e venceu e depois pôs a Dilma. Se ele sabe disso, mas está jogando para ver se alguém toma o poder depois, então deixa sangrar para a gente tomar o poder depois, é safadeza também. Porque quem tem fome tem pressa, velho. Vai deixar o povo passar fome? Fome assim, cara. Fome não passa assim. Ah, só 3 meses de fome. Só 5 meses, só 6 meses de fome. Não, cara. A fome, pô. Esses caras, eu falo, a gente é governado por retardados mentais, por pessoas más, por interesseiros. É isso, cara. É isso. Mais uma vez, impeachment já. Tem que articular para que haja impeachment. Deixar sangrar é jogar o Brasil na miséria. Porque o Lula vai vencer em 2026, vai vencer em 2030. Assim como aconteceu com a Dilma. Impeachment já. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e comenta aí o que você acha de tudo isso. Eu sei que tá chegando o Natal, mas às vezes eu fico nervoso. Até sonhei essa noite. Forte abraço. Tchau, tchau.